Em genômica, os dados brutos de DNA são como um diamante bruto, sabe? Muito valiosos, mas cheios de imperfeições. Vamos descobrir juntos como uma ferramenta chamada Tremomatic consegue lapidar esses dados. É um processo essencial chamado trimagem de reads. Pois é, fica a pergunta. Se o DNA é um manual de instruções da vida, por que o primeiro rascunho que a gente consegue ler é tão bagunçado? Para poder usar essa informação, primeiro a gente precisa entender de onde vem toda essa bagunça. A verdade é que os dados de sequenciamento assim que saem da máquina não estão nem um pouco prontos para análise. Eles vêm com um monte de ruído, sabe? Erros e pedaços de sequências que não interessam e que precisam ser filtrados com muito cuidado. Olha só, esse gráfico de um relatório FAST-QC mostra o problema de forma bem clara. Conforme a leitura avança, da esquerda para a direita, dá para ver como os scores de qualidade, que são essas caixinhas amarelas, começam a despencar. Essa queda para a zona vermelha significa que a nossa confiança na precisão de cada base de DNA diminui e muito no finalzinho da leitura. Imagina aqueles bonecões de posto, sabe? Se debatendo. É mais ou menos isso. Quanto mais longe o sequenciamento vai do ponto de partida, menos estável e preciso ele fica. A química da reação vai se esgotando, o que acaba gerando mais incerteza. Então, para resumir, o desafio se divide em dois culpados principais. Primeiro, as bases de baixa qualidade, que são basicamente erros de leitura. E segundo, a contaminação por sequências técnicas que sobram do processo, conhecidas como adaptadores. E é exatamente aqui que a solução entra em cena. O Tremomatic age como uma ferramenta de saneamento de dados, feita sob medida para limpar essa bagunça toda e deixar os dados brutos prontos para uma análise científica séria. E para a gente entender onde ele se encaixa, o Tremomatic é tipo um padrão super confiável da área. Ele é mais moderno que as primeiras ferramentas, como o B-Trim, mas já era super estabelecido quando surgiram outras alternativas mais recentes, como o FastP. A limpeza que o Tremomatic faz não é de qualquer jeito, não. É como uma linha de montagem super organizada. Ele aplica uma série de passos bem específicos, numa ordem definida, para filtrar os dados de forma sistemática. Isso garante que o processo seja sempre controlado e, claro, reproduzível. O primeiro alvo da limpeza são os adaptadores. Uma boa forma de pensar neles é como se fossem alças moleculares. Elas são fundamentais para a máquina de sequenciamento conseguir segurar o DNA, mas não fazem parte do código genético que a gente quer estudar. Ou seja, é puro ruído técnico que precisa ser removido. E olha que legal, para dados que vêm em pares, a ferramenta tem um método super inteligente, o modo palíndromo. Ela basicamente sobrepõe as duas leituras que vieram do mesmo fragmento de DNA. Fazendo isso, ela consegue achar até os menores pedacinhos de adaptadores com uma precisão incrível. A limpeza fica muito mais completa. Depois, o Tremomatic parte para a limpeza das bases de baixa qualidade, e ele faz isso usando uma abordagem de janela deslizante. É uma tática muito mais esperta do que só olhar para uma base ruim de cada vez, porque ele avalia a qualidade de um trecho inteiro. Isso evita cortes desnecessários por causa de um único errinho isolado. E aí vem o controle de qualidade final. Com o passo Minlen, a ferramenta garante que só as leituras com informação útil de verdade sejam mantidas. Afinal, uma leitura que fica curta demais pode acabar não servindo para nada, porque não dá para mapear ela direito no genoma. Agora, usar o Tremomatic não é só apertar um botão e pronto. Envolve uma decisão bem importante. O quão agressiva vai ser essa limpeza? É uma mistura de arte e consciência. E essa citação aqui resume perfeitamente a filosofia por trás da trimagem. O perigo de verdade não é jogar dados fora, e sim manter os dados ruins na análise. É muito melhor ter um conjunto de dados menor, mais confiável, do que tirar conclusões baseadas em informação contaminada. O grande desafio é justamente encontrar o equilíbrio certo. Se a gente faz uma limpeza muito agressiva, o resultado são dados de altíssima qualidade, mas em menor quantidade. Se for uma limpeza mais suave, a gente preserva mais dados, mas corre o risco de manter informação de baixa qualidade. E aí, onde que a gente traça essa linha? Bom, a verdade é que não existe uma resposta única para isso. O nível de exigência da limpeza vai depender totalmente do objetivo da pesquisa. Montar um genoma do zero, por exemplo, exige uma qualidade impecável. Já uma análise de contagem de genes pode ser um pouquinho mais flexível. E os resultados, bom, eles falam por si. No gráfico da esquerda, antes da limpeza, a gente vê aquela queda na qualidade.
Agora, olha o gráfico da direita, depois da trimagem. É outra história, né? As caixas de qualidade ficam lá em cima, estáveis, bem na zona verde. Isso indica altíssima confiança em todas as bases que sobraram. Se a gente olhar os números de uma rodada típica do Trimomeric, vemos que a grande maioria dos pares de leitura sobrevive ao processo. Uma parte acaba perdendo seu par, e só uma fração bem pequena, geralmente os dados de pior qualidade, é descartada de vez. E o resultado final do processo é todo organizado de um jeito bem inteligente. As leituras que continuaram com seus pares são salvas em arquivos pareados e são perfeitos para a maioria das análises. Já aquelas que ficaram órfãos, que perderam seus pares no caminho, vão para arquivos desemparelhados. Elas ainda podem ser úteis para algumas coisas, viu? E agora sim, com os dados limpinhos e de alta qualidade em mãos, a verdadeira jornada de descoberta pode finalmente começar. Do mapeamento das leituras à descoberta de novos genes, a limpeza não é o fim, é o verdadeiro ponto de partida da análise bioinformática.